Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast semanal, nosso SBcast dos homens da Igreja Amor e Cuidado. Toda semana nós estamos aqui reunidos para um papo sério e um papo nem tão sério assim. E hoje, em específico, eu acho que vai ser algo um pouquinho mais desconstruído aí, uma parada bem mais leve, mas nos acompanha aqui, porque hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que eu particularmente domino muito. É uma parada que, assim, tá no sangue, brother. É algo que dá pra tirar de letra aqui. Você pode ver na reação dos meus amigos aqui, que é algo que realmente... Nem pastor Biju? É ou não é? Não, eu fico até constrangido o conhecimento que você tem para estar aqui do lado de você falando de futebol. Eu vou te adiantar já que hoje a gente vai bater um papo sobre futebol. A gente vai trocar uma ideia sobre a Copa do Mundo aí 2026, mas daqui a pouquinho eu vou contar um episódio onde eu botei todo mundo que tá nessa mesa aqui no bolso, na Copa na última Copa aí. Então, senhores, estou falando alguma coisa aqui que não é com a verdade? Duro que é verdade. Não, é uma situação pior que de eu tudo fiquei que é verdade. com vergonha. Fiquei com vergonha. Quando aconteceu, eu falei assim, cara, é mentira. Como que a gente, Giovani, vários, Pedrinho, falei, eu tenho assim um pouquinho, eu conheço. O Mira não sabe nem se a bola, quantos gomes tem uma bola, não sabe nada de uma bola. Toda semana, briga de faca no Cartola pra decidir tal e ver. Cara, é mentira de dindinha. Vocês vão descobrir daqui a pouco o episódio que eu botei esses camaradas no bolso aqui em relação ao mundo futebolístico. Mas antes, eu quero já te passar aqui, já segue o nosso perfil, @strongbrothers.ac, segue a turma que tá aqui nessa mesa, Pastor Giovani tá junto com a gente, Pastor Biju, Wellington Freire, Pastor de Orlando, tá aqui junto com a gente aqui, o Pedrinho, Ministro Thiago Romão, Pastor Adriano, tá junto aqui, já segue a galera, certo? E também é muito importante que você siga esse canal, que você compartilhe esse episódio, que você compartilhe para o máximo de pessoas possíveis e já deixa um like aí, fortalecer a firma, né, velho? Vamos fortalecer a galera no YouTube aí, que vai fazer toda a diferença. E, Pedrinho, qual que é o recado pra galera aí antes da gente entrar num papo onde eu vou colocar vocês no bolso aqui, que eu tô louco pra jantar vocês aqui. Primeiro passo, pessoal, para você que tá assistindo a gente, baixa o aplicativo do Strong Brother, vai estar aí o QR Code para você baixar. E fica até o final, tô falando isso aí sempre, fica até o final que vai ter uma surpresa bacana para vocês lá. E o Pastor Meira tá preparando um negócio top, beleza? Vocês não estão nem ligados. Vale a pena esperar. Então baixa o aplicativo e fica até o final. E eu vou deixar aqui um recado importante para você que está nos acompanhando. Nós vamos ter um próximo top agora do Legendários Vale dos Fortes, de 27 a 30 de agosto. O top, onde nós cremos, profetizamos que o nosso pastor Aldair Biju vai estar subindo a montanha nesse top. Então você que não fez a sua inscrição, você vai ter a oportunidade nesse top de estar junto com o Biju. Cara, eu olhei aqui pro lado, olhei pra frente, eu fiquei bem perdido, sabe, cara? Na hora que você falou legendário. É uma coisa assim que eu busco, sabe? Queima, né, cara? Mas... Desde 2019. Eu creio em nome de Jesus que tem o tempo certo e o tempo tá chegando, né, cara? Tá logo ali. A gente fala assim, agosto, né? Agosto. Mas eu creio em nome de Jesus. Mais um. Mas não vai pra 3 ou 4? Foi 5 já, né? É nada. 5. Foi 5, bateu na trave. Ele já matou parente pra não ir. Não, cara, a gente é um homem de fé, né? Mas assim, aconteceu, cara, aconteceu. As histórias são bonitas depois de contadas, mas... Por motivo maior, né? Abençoar a oportunidade do pastor Adriano tá lá. Cara, na minha oportunidade ali, 2019, né? Sim. Que eu estava, tudo. Deu um presente pro Marcelo Romero, né? Eu abençoei o Romero, depois na sequência eu abençoei o Adriano. Ele é tão grato a essa experiência. Eu vejo isso, eu sinto isso, mas é benção, cara, é benção. Eu creio que o meu tempo vai chegar. Você que não fez a sua inscrição ainda, tá aqui embaixo já o link para você garantir a sua vaga pro próximo top. Mas sem mais delongas, vamos falar agora de algo que esses meninos aqui do meu lado estão aprendendo a desenvolver, estão aprendendo a analisar um pouco sobre futebol. Pastor Adriano,
deixa eu te contar um episódio que aconteceu aqui. O pastor Adriano é um cara centrado. O pastor Adriano é um cara ponderado. Ele não faz parte desses grupos, desses motins que acontecem, né? Na última Copa, meu pastor, teve um grupo de amigos, tá? Pessoas próximas. Eles se reuniram e falaram assim, vamos fazer um bolão pra Copa pra ver quem que vai ganhar. Pra Deixa fazer claro os que todo jogos. mundo é crente aqui. Sim, A gente não aposta dinheiro. Era uma camiseta do Brasil. Exato. Era Senão algo assim- já tinha gente julgando a gente. já. Eu Certeza. conheço a internet. Certeza. É um grupo de amigos. Nós compramos uma camiseta do Brasil e aquele que iria ganhar seria presenteado com essa camiseta. Porém, na hora que eles foram escolher esses amigos que iam fazer parte desse grupo, estava faltando um. E ele falou assim: chama o tonto do Meira. Porque ele não sabe de nada, a gente já sabe alguém que vai perder. Mas para a surpresa deles, não para mim, pastor, eu fiquei em primeiro colocado no bolão da primeira rodada até a última, mas distante do segundo. Senhores, estou faltando com a verdade alguma palavra minha aqui diante desse podcast? Queríamos Por dizer acaso que era a camiseta, inverdades, a né? camiseta foi essa, o prêmio? Ah lá. Agora eu entendi. Agora eu entendi a razão dessa camiseta. Cara, eu duro Vemos que que em 4 anos Meus algumas coisas mudaram. Tá meio apertadinhas aí já. Principalmente no Brasil. Muita coisa mudou, Romão. Tá meio 3D aqui na parte do peitoral. Mas coloquei no bolso, pastor. Coloquei no bolso. Eles não entenderam nada. Porque uma coisa é não jogar futebol. Outra coisa é não entender de futebol. São coisas completamente distintas. E a primeira parte que eu quero trocar uma ideia com vocês aqui. Convocação do nosso querido Neymar. Ele tinha Já, ou ele sim? não tinha? Eu já tô rasgando já. Ele tinha ou ele não tinha que ir pra Copa? Quem falar que não já levanta aqui e vai embora. Sai. Vai, vaza. Não, fala isso não, senão o povo vai sair do podcast. Sai não. Vai, Vai. Você é um cara mais experiente aí, você já viu muita Copa acontecendo, os meninos estavam ali. Neymar tem condição de jogar essa bola pra jogar uma Copa do Mundo? Porque, vamos assim, o Neymar, infelizmente, tá jogando no Santos, né? Então, assim, ele não tá na sua melhor fase. Fim de Santos, cara, misericórdia, já foi um gol. O Neymar escolheu certo. Quando ele voltou pro Brasil, escolheu a melhor parte que ia estar ali, onde assim, a camisa que mais pesa no futebol. Já viu só. Então, ele veio com certo. Nem ele acredita nisso. Vocês estão vendo? E eu falo assim, não tem como o Neymar não estar na seleção. Não tem como. Ô Meira, o futebol hoje, sim, nós, com a galera legal, os jogadores nossos jogando assim bem lá nos campeonatos aí que estão disputando. Mas, cara, o Neymar faz a diferença. O Neymar, eu vejo assim, nós estamos carentes também de ídolo, cara. Isso é uma verdade. O futebol tá carente. O Neymar, você viu aí com a festa na convocação do Neymar. A Virgínia tá mais em ascensão que o Vini Júnior ultimamente. Mas falando sério mesmo, sério, eu acredito que vai dar bom. Eu acho que a experiência dele, o futebol dele, não tá na melhor forma. Lógico, o cara tem 34 anos, machucou bastante, mas ele joga muito, ele faz a diferença. Ô, paizão, eu acho que o Neymar, a gente que jogou Várzea e tudo mais, no mínimo, só dele entrar em campo, o time é obrigado a mudar a formação. No mínimo, pelo menos 2 dobra a marcação no cara. Então, nem que seja pra a gente que é mais novo aqui, Pra tirar zagueiro e meio campo. pô, gente, é que nem quando entrava um Denilson. Cara, o Denilson era o jogador que entrava no segundo tempo. Automaticamente, já mudava a formação pra marcar 2 ele. Agora, se ele vai ser o coadjuvante, claro, provavelmente não. Mas não tem como não colocar um cara desse, né, velho? E tem outro ponto que eu acho importante, que é o seguinte. Como foi na última Copa. Caímos fora, caiu tudo nas costas do Neymar. Ter essa figura na seleção brasileira de protagonismo de um cara que, assim, cara, se der bom, herói nacional. Se der ruim, ele pode não ter jogado nenhum jogo. Vai cair nas costas dele. Então traz pro elenco todo ali, tem um cara que, pô, se der bom é Neymar, se der ruim é Neymar. Então, assim, já fica Tem uma mais- entrevista do Ele Vini tem mais Júnior a agora. perder que todo mundo, né, Bruno? Tem uma entrevista do Vini Júnior agora que perguntou pra ele
e a 10? Você vai passar pro Neymar e vai voltar com a 7? Ele falou, rapaz, a única certeza que eu tenho é que a 10 é do Neymar. Agora eu não sei nem se a 7 vai ser minha, mas a 10 é dele. Vamos dar uma aplicada aqui, já que a gente tá no podcast. Vou jogar essa pra... Aplicada? Mas não era de futebol hoje? Fica no ar. Esse é pro próximo episódio. Mas vamos fazer uma aplicação aqui, bíblica. Pastor Meira e Pastor Adriano, quero ouvir de vocês, os nossos líderes aí da Irmandade. Ó, eles falaram coisas muito pontuais aqui, ó. Vendo algumas entrevistas, e uma das críticas para os jogadores do Brasil foi ver muitos desses jogadores meio que se isentando da responsabilidade e fazendo até uma pressão para o Ancelotti convocar, nesse sentido aí que o Freire e o Pastor Biju falaram também. Pelo menos vai ter um cara que tudo vai cair nas costas dele. Se der certo, tá nas costas dele, mas também se der errado, ninguém vai nos cobrar, vão cobrar ele. E eu acho que a gente pode fazer um paralelo muito importante em relação da geração de homens hoje também, porque, penso eu, e biblicamente eu percebo que o homem tem esse papel em casa, de chamar a responsabilidade. Se der certo, glória a Deus, a família tem construído isso porque o homem está bem alicerçado. Se der errado, eu vejo muitos homens fazendo como esses meninos aí da seleção. Não, eu vou trazer a responsabilidade para mim. Né? O pessoal, eu vi umas críticas bem incisivas, por exemplo, o Rafinha. O Rafinha teve uma temporada de melhor do mundo na última temporada. Vão na casa dele mostrar os troféus lá de melhor jogador do campeonato. Qual que é a melhor coisa que você tem aqui? A chuteira do Neymar. Tipo assim, meio que tipo assim, tirando dele da reta. Tipo assim, cara, não vem colocar essa pressão em mim, não. O que vocês pensam sobre essa dinâmica? É algo que tá marcante? Vocês que estão lidando muito com os homens hoje, no Legendários e tudo mais. Há muitos desses homens que querem se isentar um pouco da responsabilidade de jogar. Joga no pastor, joga no líder, joga naquele que tá mais tempo de igreja que ele e tal. E como que a gente pode lidar com esse tipo de coisa aí? Cara, eu vejo de verdade aí, isso pra mim é reflexo de uma isenção de responsabilidade. O cara não chama a responsabilidade pra si, mas também é um reflexo daquela parada tipo assim, o cara não tem a consciência de grupo. O cara não tem a consciência do time. Então, se um time tá todo mundo jogando, se tem 11 em campo, e isso é em qualquer ambiente da vida, é numa igreja, é num trabalho, é dentro de casa, brother, se tá os 11 em campo, a responsa é dos 11. É lógico que cada um ali na sua função tem a sua obrigação e tem a sua meta ali a desempenhar, mas, cara, quando você já entra para jogar com a expectativa de que se falhar, a culpa não é sua, você já perdeu, bro. Não tem como. E eu tenho uma máxima comigo. Deu certo, glória a Deus. Deu errado, a culpa é minha. Não é que a culpa é do outro. A gente sabe, você vai fazer algo em coletivo, são vários fatores que determinam o sucesso. Mas quando você entra com a consciência daquela responsabilidade é sua, cara, o jogo é outro. A sua postura no jogo é outra. E, de fato, você fez uma leitura boa hoje. Tem muita gente aí entrando no jogo da vida aí, já com expectativa naquilo que o outro vai fazer. E não é nem por aplaudir o outro. É mais por covardia mesmo. O cara dá a cara a tapa e fala assim, não, mano, essa parada aqui é responsa minha. A gente aprende isso desde Gênesis. Quando Adão, ele joga assim, foi a mulher que tu me deste, não é? Então, talvez seja assim, foi Ancelotti que convocou, né? Ou algo parecido. E essa atitude que a gente tem visto do homem se eximir da responsabilidade, ela tem sido, de fato, muito danosa, né? Para a sociedade como um todo. Porque uma vez que o homem ele sai fora da responsabilidade dele, ele deixa, por exemplo, o controle da casa para a mulher, ele deixa a esposa como sendo responsável pela provisão em todos os sentidos, material, espiritual, emocional, né? A gente tem visto o reflexo disso na nossa sociedade atual. O jovem cada vez menos quer assumir responsabilidades, né? Isso que você está falando é muito importante, pastor, porque recentemente, por exemplo, eu li uma matéria de jovens
que não querem mais assumir posições de gestão em empresas porque eles não querem a responsabilidade. Eles preferem ganhar menos num cargo né, mais abaixo do que serem promovidos para um cargo de gestão e serem responsáveis pelo desempenho de um todo, né? E, obviamente, no futebol não seria diferente, né? Até porque essa molecada sai muito cedo de casa, às vezes acaba deixando a casa muito cedo para ir morar em estádio, para ir morar em outra cidade, acaba morando longe do pai, não tem muito dessa referência paterna, que já não é das melhores, infelizmente, também. E, enfim, acaba refletindo isso aí no nosso futebol e nessa turma que não quer assumir a responsabilidade, não quer matar a bola no peito, né? Trazendo para a linguagem do futebol aí. Já vendo já a outra parte, né? A gente não está aqui para poder dizer que o Neymar é uma referência como homem ou como a nossa cosmovisão bíblica. Vamos ter não se maturidade aqui encaixa de olhar com pro Neymar atleta, de olhar pro Neymar na Isso, vida pessoal, de olhar pro Neymar como uma referência. São coisas completamente diferentes. A gente até maturidade. Até brinca no canal, que ele tem agora um canal no YouTube, né? E a gente fala, cara, a gente tem um entretenimento novo que é o canal do YouTube do Neymar. A gente brinca sobre a decisão dele estar no Santos, né? De não ter sido a mais assertiva. Foi péssimo. Pela cultura do Santos, que é fraquíssima, né? Mas a gente percebe que o cara se fecha em família, o cara tenta, de alguma forma, o que a gente vê, né, na verdade, se blinda em filho, só que o resultado, se der certo ou não, nós vemos algo a longo prazo que ele tem feito, que ele já solta isso há muito tempo, que é como, por exemplo, na hora que ele soube, entre aspas, né, que ele havia sido convocado, ele abraçou a esposa e logo em seguida ele foi atrás do fisioterapeuta. Então, ou seja, eu falo por mim, por ter feito cirurgia há pouco tempo, para que ele consiga jogar o que ele jogou, até passa vídeos dele quebrando a fibrose do joelho. Cara, aquilo ali é extremamente doloroso. Então, o longo prazo, para que ele possa estar lá, ele poderia muito bem estar no chinelinho em outros lugares, mas pagar o preço, sabendo que, como já em outras Copas, que o pessoal pipocou e ele tem que tomar injeções de corticoide para falar, cara, eu não posso jogar. E sabe uma parada que me chama a atenção? Uhum. Um bom líder, ele sempre tem a visão do coletivo. Então, por exemplo, assim, não tem como negar que o Neymar, ele é um cara cabeça, ele é um cara que lidera quando tá ali no campo. E ele é um cara que no futebol hoje no Brasil, pra quem tá jogando, o cara ainda é referência. É liderança técnica, né, que eles falam. Cara, é surreal. Então, tipo assim, um cara desse numa convocação, tá a família ali, tá empresário, tá os amigos, tá sócio, tá todo mundo. O cara sai, ele vai abraçar o fisioterapeuta, porque ele tem uma visão de líder e ele sabe reconhecer o papel de cada um e dar importância no papel. Eu, particularmente, não lembro, Freire Vibrato aqui, ou Gi, poderia me falar, eu não lembro dele chegar e falar assim, irmão, eu vou, mas eu já não tô no meu melhor. Eu não lembro de ver Neymar falar sobre o físico dele. A gente sempre acaba caindo falando sobre a esquerda, né, mas os repórteres e o jornalismo esquerdista já estão matando ele, e agora que ele foi convocado, tem até jornalista pedindo desculpas. Mas eu, em nenhum momento, vi o Neymar dando um miguezinha, se tá bem ou não. Nessa área, pelo contrário, o cara tá sendo um leão. O cara tá indo com o peito aberto e falando assim, irmão, eu sei que vai vir grandão em mim, os caras vão vir pra me arrebentar, vou apanhar, não vou jogar, os caras não vão querer que eu jogo, os caras esperam que eu jogue mal, já sei que vai ser em cima de mim que os caras vão macetar, assim como aconteceu em 98 com o Ronaldo, né? Mesmo sendo o nosso craque, aconteceu o que aconteceu no vestiário, mas ele, cara, pra mim, nessa área como atleta... Chega de Neymar, que Neymar é dois extremos. Quem gosta tá gostando, quem não gosta já vai sair do podcast. Deixa eu puxar outra polêmica aqui. Ô Vaso, essa eu vou perguntar pra você, cara. Você que é o cara mais experiente aqui entre nós, de futebol. Cara, eu tô vendo umas paradas que o pessoal do Cartola brinca, que eu sou anti-saudosista. Mas eu acho que também dá um bom papo isso aqui. Você falou uma frase agora há pouco. A história depois de terminada é fácil de ser contada, é bonita. Eu tava vendo, cara, eu achei sensacional a reportagem que os caras fizeram. 66, o Brasil não vai bem na Copa.
Aquele esquadrão de 70, que até hoje o pessoal fala que foi a melhor seleção de todos os tempos, depois que eles jogam, pô, é lindo. Mas eles chegam desacreditados em 70. Não foi bem em 66. E tem uma entrevista do Pelé que eu achei maravilhosa. Mano, procura aí, pra falar que eu não tô falando bobeira. O Pelé fala o seguinte, cara. 60, 67, 68, antes de 70. O Pelé fala assim, não, porque antigamente o futebol era mais criativo. Hoje, o futebol é muito físico, tá muito chato. O que eu fiquei louco é porque esse mesmo discurso os caras continuam falando hoje. O Pelé falava isso antes da Copa de 70. Que antes, ele tá falando de antes do quê? Ele tá falando de 58, 62. O futebol era arte, agora é muito físico. Ou seja, ele tá criticando o presente, elogiando o passado, e depois, na hora que eles ganham 70, tudo é lindo. 94, idem. Brasil classifica aos trancos e barrancos, com o Romário lá contra o Uruguai, dando show. Depois, na hora que ganha, maravilhoso. 2002, gente. 2002 tem uma faixa no último jogo da seleção brasileira, no Brasil, escrito: levar o Ronaldo pra Copa é igual casar com a mulher sem conhecer. Que coisa ridícula. Aí o Ronaldo vai, artilheiro. Então, hoje a gente idolatra, né, as questões do passado e tal, mas com o olhar da época. Eu não posso ter muito lugar de fala. 2002 mesmo eu assisti, era muito pequeno, 6 anos de idade, não lembro de todos os detalhes, de nada. Cara, de verdade, o passado foi tudo isso mesmo? Ou a gente pode aprender com essas ilustrações para ter um pouco mais de critério, mais de equilíbrio, entender que tinha coisa boa lá, tem coisa boa aqui, é terra arrasada hoje mesmo, do jeito que tá todo mundo falando? Fala aí para mim. Pastor, eu vejo que não é terra arrasada. Nós estamos, sim. O futebol está igual aqui na Espanha, na Inglaterra, igual os jogadores. Os melhores jogadores, se você for pegar por várias rodadas dos campeonatos europeus, são os brasileiros também. Então, veja bem, o passado. Eu vejo uma diferença hoje, a questão traz para a política, é muita adaptação. A última Copa que nós ganhamos, como você já colocou aí, nós éramos favoritos? Não. Nós chegou bem parecido da forma que nós estamos chegando hoje, essa Copa do Mundo. A única diferença é que existe uma lacração que é chata isso aí. A gente entra aqui num debate de futebol, bacana, tal, você gosta, não gosta, né? Eu sou um cara que eu gosto do futebol do Neymar, mas eu não sou uma pessoa que me espelho no Neymar, não tenho que ser arrancado do Neymar. Assim, Não tem como associar uma coisa com a outra. Hoje em dia os caras estão associando demais. É uma idolatria surreal. Ali e tal, pra gente é mais fácil, que levantou título pra nós, mas ok. Só que, cara, hoje fica nessa, como o Lisboto falou aí, é uma lacração, é assim, ó. Tem um monte de gente já torcendo contra, cara. E o nosso futebol tá igual. Eu falando bem da seleção, eu não coloco assim a gente favorito, não coloco. Mas a nossa camisa tem muito peso. A seleção brasileira tem muito peso. O Neymar já chegando, ele traz mais um peso que você vê. Futebol mundial, todo mundo gosta do cara. Né? Tem pessoas que tem atleta aí que tá torcendo mais para ele, mais pro Neymar que do próprio atleta, cara. Porque os caras querem terminar bem no sentido de uma Copa do Mundo, como a gente viu na última, o Messi levar. Mas a nossa torcida, parece que tem muita gente contra, mas é mais em questão de lacrar, ou de política. E não vejo, não. Na época do Pelé, o Pelé falou isso e foi verdade. Hoje a gente vê muita gente, tem muito comentarista torcendo contra, falando um monte de besteira, e já tem um monte já pedindo desculpa só pela provocação dele. Sim. Então, nós vamos passar por essa Copa. Eu não sei, eu acredito que 80% vai estar torcendo para o Brasil, sim, uns 20% vai ter uns 20 pontos. Até porque se fosse só nome, a seleção do quadrado mágico teria levado a Copa na mão. Com certeza. Ô, Frei, Mas, cara, é loucura, porque eu acho que vai até ter um episódio que o Pastor Meira tá planejando aí sobre gerações. sim. E, cara, isso aí é legal da gente abordar. Porque existe um fenômeno dessa questão da memória afetiva que tem travado muitos homens. Muitos homens, tipo assim. E a grande verdade é que cada geração tem suas coisas pra celebrar,
tem as suas coisas para vencer, tem os seus pontos fracos para consertar. E eu acho que a gente tem que, inclusive, até no futebol, parar um pouquinho com isso aí, cara. Tipo assim, ó que, até falando de resenha de futebol, cara, fica uma dica aí pros pais. E eu era muito louco com os caras mais velhos que chegavam pra mim e falavam assim, não, porque na minha época era tudo melhor. E eu comecei a perceber que até eu agora tô ficando meio chato assim, cara, porque isso existe a memória afetiva. Esse dia eu vi a molecada do Up trocando ideia aqui sobre o jogador de hoje, eu falei assim, eu quis entrar no meio e querer falar, não, porque vocês não viram a Champions da hora com o Cristiano Ronaldo e Messi. Aí eu falei assim, peraí, eu vou ficar igualzinho os caras. Eu falei, não, peraí, deixa eu me conectar com essa molecada. Não, vem cá, não, deixa eu ver as figurinhas novas de vocês aí, pô, Yamal, Haaland. Pô, eu posso não ter o mesmo sentimento que eles têm por esses jogadores, porque outros jogadores que eu vi brilharam mais meus olhos. Mas a partir desse momento eu desprezar o que a geração deles está vendo, falar, isso é tudo lixo e a minha que foi melhor, cara, eu perco a oportunidade de celebrar o que Deus vai fazendo de geração em geração. Você tá tendo um sentimento de uma história que você viveu. Eles estão tendo o sentimento agora de uma história que eles estão vivendo. Então tem intensidades diferentes e são momentos diferentes. E de fato, é verdade. Às vezes a galera acaba de aproveitar a história que está vivendo agora porque tu tá preso lá atrás e acha que aquilo nunca vai acontecer de novo. E de fato, não precisa acontecer de novo, mas o novo sempre é um novo, né? Vai curtir com teus filhos, vai aprender dos jogadores novos que estão em dia aí, em alta. Perfeito, como o próprio G falou, tocou no assunto que eu ia falar, filhos. A gente perde a oportunidade de se conectar e ter memórias afetivas. E qual foi o primeiro, antes mesmo de começar o episódio, as orações, né? Nós como cristãos, nós podemos celebrar, ter tempo de comunhão e inclusive oportunidade de se conectar com outros que não são. Exato. Né? Cara, você tira pelo álbum da figurinha. Eu só tô colecionando por causa dos meninos. Com certeza. Eu tenho A um de Bia 6 e também, um né, de Gi? 7 lá em casa. E você vê a felicidade deles, cara. Eles doidos pra tirar um jogador famoso. Você vê como que eles vibram e tal. É igual quando o Neymar foi apresentado no Santos. Eles não tinham visto o Neymar jogar em lugar nenhum. Mas a gente ali na televisão assistindo e tal, hoje você fala lá de Neymar lá em casa, eles são doidos por causa do Neymar, porque a gente tá carente de ídolo, né, cara? É igual a gente falou. Então, eu faço a mesma coisa. Eu vejo eles falando, ô pai, mas esse aqui joga bem. Eu falo, filho, joga bem pra caramba. E eu não levo pra, mas eu tinha na minha época, eu vi esse aqui jogava melhor que esse e tal. Né? A gente vê vários jogadores aí hoje, o Lamine Yamal mesmo, meu filho é fissurado nele. O Cherki joga muita Cherki bola. é o ganso com grife. O Ganso quem viu o Ganso jogar, na época Quem concorda, dá um like aí, achava que o Ganso seria melhor que o Neymar, saiu essa conversa. Naquela época, o Ganso era, pelo amor de Deus, né? E lá em casa a gente faz isso aí, cara. Eu vou comemorando com eles. Essa conexão de geração, aproveitando sobre o futebol, Copa do Mundo, tem muitos pais, principalmente filho grande, né? Ele vai ter oportunidade de estar ali torcendo junto, Assistindo um jogo, né? Então, você vai muito na contramão do que a gente está falando, se você já entrar falando que essa seleção não vai ganhar, que essa seleção é ruim, que lá atrás foi. Eu acho que você já vai na contramão quando você fala de pai, conexão, Strong Brother, legendário. Boa, vai. Se você traz para a linha aqui, é o seguinte, eu acho assim que você, pai aí, que às vezes está meio perdido no futebol, dá para você pegar essa linha assim, ó, não entendo muito, mas eu estou vendo a vibração do meu filho com algo, ou até com a convocação do Neymar. Cara, mete a camisa, vai para cima, faz isso. Faz o momento dele ser especial. Faz ele ser feliz. Não por você, mas pelo teu filho, né? Seja intencional, né? Vai assistir o jogo com ele, faz as coisas acontecer ali certinho. O Giovanni falou, eu, com a idade que eu tenho, já vivi muita coisa legal no futebol. Cara, eu não sou o careta de sentar numa roda e ficar lembrando de 1900 bolinha, não, cara. Eu quero, como vocês falaram, às vezes a gente é mais maduro, não conhece toda essa garotada do futebol, né? Principalmente europeu e tal. Mas a gente busca, como gosta de futebol, entender e conversar, como o pastor Giovanni falou, conectar. Eu acho que você tem uma fase fácil de fazer isso agora, né? Aproveitar essa janela de oportunidade aí, pais e filhos, Cara, churrasco, seleção brasileira. O futebol, ele é uma paixão nacional e a Copa do Mundo pro brasileiro é um evento canônico.
Entendeu? Então, tipo assim, pô, você tem oportunidade, você pai. E essa perspectiva que o pastor Biju trouxe aqui é muito importante. Pô, se tu olhar esse calendário de Copa do Mundo de 2026 com olhos intencionais para você se conectar com os seus, pô, velho, independente de quem ganhar, quem não ganhou, você marcou a vida do teu filho, porque ele vai ter lá 16, 18, 20 anos, ele vai lembrar, pô, quando eu tinha 8, 10, 15, a Copa de 2026, eu saí com meu pai pra rua, eu pintei a cabeça, eu cortei. Eu tenho uma memória afetiva com meu pai de Copa. 2022, aquele cabelo do Ronaldinho, eu cortei o cabelo daquele jeito lá. Eu também E meu pai que cortei. deixou, cara. 2002 eu fiz aquele corte. Não era assim também. Você vê que cortar o cabelo não resolve muita Não coisa, resolve porque muita até hoje. Mas, cara, pô, mas você falou uma parada que eu lembrei aqui agora. Eu lembro que eu fui cortar o cabelo com meu pai, o barbeiro do Valparaíso lá, que a gente sempre ia. Minha mãe não vai cortar o cabelo com o Ronaldinho, não. Fui com meu pai, deixa, ele vai, corta. Pô, foi meu pai que deixou. Então, assim, te conecta, te gera uma memória afetiva, né? Essa questão que o pastor Biju falou, você falando agora, cara, eu me vi exatamente nessa figura que você está dizendo. Porque eu dei uma desconectada do futebol, né? Apesar da última vez que eu joguei, eu fiz um belo gol lá no. Põe o vídeo, Campus editor, Fácil. põe o vídeo, que eu vi Depois esse você põe o vídeo, vídeo. de fato, Põe é esse maravilhoso. vídeo. Se eu já vi, É você maravilhoso. viu, né, É pastor maravilhoso, Giovanni? maravilhoso. Exato. Tem que pôr. Então, assim, a gente perdeu um pouco do físico, mas acabou não perdendo a majestade. Mas, enfim. Então, mas o fato é que eu me Faltou o desconectei um pouco do futebol. Quando eu mudei para Bahia, e futebol é muito resenha. Isso aqui é bate-papo. Santista, perdeu, roubou, juiz ladrão, estava Isso aí é impedido, sempre. não estava. E quando eu mudei para Bahia há 10 anos atrás, eu não tinha com quem falar sobre futebol. E aí eu fui perdendo, fui deixando mão de assistir jogo, fui parando de assistir e desconectei de futebol. Mas quando veio agora a Copa do Mundo, justamente, e na outra Copa eu também fiz assim, veio essa questão do álbum, da figurinha, e eu vejo lá em casa a empolgação do Davi. Esses dias ele pegou um álbum, acho que foi até no seu pacotinho, mano, que veio uma figurinha do Cristiano Ronaldo, que você deu um pacotinho de figurinha para ele, e aí ele todo feliz, pai, foi mesmo, agora eu tô lembrando, foi mesmo, ele falou, pai, ganhei um pacotinho de figurinha e veio a figurinha do Cristiano Ronaldo. Então, assim, e ele todo feliz Certeza que tirou... que ele ficou triste. Agora, né? Porque ele não sabia que tinha dentro do pacotinho. Mas assim, como é importante essa conexão. E aí eu realmente vou lá, ô filhão, que legal. E aí eu passo, esse dia eu tava passando na rua, vamos parar aqui, filhão, vamos comprar um pouco de pacotinho, né? E aí você entra ali, então, esse mês não dá para comprar mais, agora a gente só compra o mês que vem, né? Mas como é legal você usar isso para fazer essa conexão. Aí é onde entra a paternidade intencional. É algo que talvez não me atraia mais, né? Mas eu sei que é importante para ele. E porque eu sei que é importante para ele, eu participo, estou junto. E o que você falou, até só para fechar, cara, como é forte isso, paizão? No sentido de, se o pai já começar criticando, de que, porque no meu tempo era melhor, porque que ao invés de você construir ponte com o teu filho, você vai assistir um jogo brigando com ele. Ele vai estar torcendo para um time, você está torcendo para o outro. Aí não existe conexão. Cara, é incrível, porque essas memórias... Eu, até hoje, eu sou vidrado por estádio, cara. Eu amo estádio. Eu torço pro Santos, mas eu torço mais... Eu gosto mais do futebol em si do que do Santos, assim mesmo. Eu já fui ver o Santos perdendo em Itaquera, velho. Vestindo a camisa do Corinthians. Vestindo a camisa do Corinthians. Olha que bobeira. Não vai pôr nada, editor, não. Se colocar, vai ver. trampo, Cara, mas aí eu comecei a puxar esses dias, porque assim, eu gosto muito, cara. Gosto muito. Eu lembro, lua de mel, velho. Eu e a Bia chegando lá em Porto Alegre, a gente ia pra Gramado. Eu fiz o cara do Uber passar lá na Arena do Grêmio, cara, pra eu ver a Arena do Grêmio, que eu, tipo assim, eu curto muito estádio. Eu comecei a lembrar, puxando a memória, cara. Eu comecei a lembrar do meu avô e do meu pai. A gente ia assistir jogo do Aia. E aí, cara, eu falei, cara, como aquilo lá foi marcante pra mim? E eu lembrava os detalhes do jogo e tal. Aí, esses dias, o Santos veio jogar em Mirassol, eu falei assim, cara, preciso levar o Theo. Aí nós tinha armado, o Biju e tal, eu, Biju, Fausto, meu pai e tal, tinha armado, vamos lá. Levei o Theo. Pô, o Biju viu, cara, o moleque, tipo assim, ele só fala disso, ele voltou, o Theo tem 4 anos, não fez 5 ainda. Ele voltou, cara, ele só fala disso. Aí, engraçado, pô. Resenha. Gabigol. Resenha, né? 2 cara, gols do homem, Gabigol. o Gabigol, péssimo, jogando mal o jogo inteiro. Que ela tire isso ao Gabigol. Aí o Gabigol, no final do jogo, faz 2 gols, vai pro alambrado, mete aqui, e a torcida, e não sei o quê.
E o Theo ficou com aquilo, Gabigol. Esses dias a mãe dele chegou pra ele assim, ó, a gente tá mudando de casa. Filho, fazer um quarto pra você do Relâmpago McQueen, que ele gosta de carros. Fazer um quarto pra você do Relâmpago McQueen. Ele falou assim, não, mãe, eu quero um quarto do Gabigol. Aí, Gabigol, se chegar em você, ó, manda um salve pro menino aí. Cara, eu falei assim, que loucura, cara. Porque, tipo assim, ele não consegue assistir muito, ele tem 4 anos. Só que assim, por ele estar no estádio comigo, pô, aquilo lá marcou e ele fica toda hora falando, cara, não, ô pai, você me leva a outro jogo? Ô, quando você vai me levar a outro jogo? Então, cara, é uma baita oportunidade. E aconteceu isso comigo esses dias, eu com 33 anos, cara. O Biju me levou pra assistir o Gabigol na Vila e o Gabigol fez o gol e eu vibrei como se fosse um gol do São Paulo, cara. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? E eu lá na Vila, no meio da torcida do Santos, né, Biju? E vibrando com o gol do Gabigol, cara. Mas isso é muito gostoso. É muito bom. É uma oportunidade muito grande que os pais têm nesse momento. Eu tenho só uma filha, né? Já tá moça. Mas agora, nesse momento do álbum, eu ainda nem comprei. Na última Copa, eu fui um dos primeiros a fechar esse álbum e abençoei muitos jovens aí com figurinha. Mas dessa vez eu estou um pouco devagar. Mas eu creio que eu vou fazer. Mas eu gostaria tanto de ter ali um guri e tal, alguém para a gente estar tirando essa figurinha, dando risada, compartilhando. Junto. Eu tenho um sobrinho, falei para ele, ó, o tio acho que vai pegar, vou passar para você, porque isso é muito bom. Ia ser legal. Eu peguei a convocação do Neymar, pessoal, ó que negócio louco. A convocação do Neymar... Espetáculo. Vocês viram que foi uma festa e tal, ok. Aí depois começa a vir os vídeos, né? O pessoal comemorando a convocação do Neymar. No dia seguinte, eu peguei lá na minha mesa, fui ver um vídeo, e na hora que eu vi, eu tava chorando igual criança, cara. Mas sabe por quê, cara? Não tem nada a ver, assim, a questão do Neymar. O que eu vi foi um vídeo que os pais, ou as mães, inclusive o que aparecia mais era a mãe, filmando as crianças celebrando a convocação do Neymar. E aí, mais uma emoção tão grande para eles, eles entraram na festa, tipo assim, abraçado, e a mãe se emocionando, ou o pai, de ver o filho comemorando a convocação do Neymar. Aí eu fiquei imaginando, aí eu comecei a chorar, na hora que eu peguei, eu tava chorando assim, pingava, cara, que eu falei assim, Senhor, seria tão gostoso essas crianças poderem festejar uma Copa em família, com os pais, as mães. Eu vivi isso. Tudo que a gente falou, do tempo de ir pra rua, pintar a rua, cortar o cabelo, colocar roupa. Cara, isso é muito gostoso. Então, é uma oportunidade. Você conecta a família, você, pai. Poxa, é tão gostoso seu filho celebrando. Você, às vezes, não sabe nem quem fez o gol. Cara, o melhor gol é a alegria do seu filho. O melhor gol é você estar junto. O melhor gol é você compartilhar dessa alegria. Não tem como. Então, o futebol, ele traz uma emoção, como o pastor Giovanni falou. Primeira vez ver o Theo, e eu depois, assim, por escolha dele, o Gabigol, cara, marca e vai marcando. E ele gostou tanto, mas tanto, que ele tirou uma figurinha lendária lá do Cristiano Ronaldo. Ô, Theo, vamos trocar isso aí? Não. E se eu te der uma do Gabigol? Aí eu troco. Aí você pega a gente escutando isso aqui, né? O filho do pastor Adriano com 13 anos, tirou o Cristiano Ronaldo e ficou feliz pra caramba. Meu filho vai abrir o pacotinho de figurinha e começa a orar para ver se vem o Cristiano Ronaldo. E como a gente crê que esse podcast vai atingir as nações, eu queria deixar um recado pro senhor Olise, que falou que não sabe quem é o ídolo de Portugal e nem do Brasil. A nossa oração é que dá Brasil e França na final, que você vai conhecer quem que é o time do Brasil. Essa é Você mandou muito. Essa é a nossa oração. Mas calma aí, eu tenho que defender o Olise também. Eu vi um cara falando assim, cara, calma. O Olise falou assim, ó, ele falou, eu não conheço. Ele falou assim, eu não sei quem é o melhor. Mas o que acontece? É que é difícil descobrir quem que é o melhor. Se é o Sabino, se é o Zé Ivaldo, Dória. se é o Dória. É difícil. Por exemplo, Robinho Júnior. No Robinho Santos Júnior bem mesmo, forte. o Zé Ivaldo, ele tá em outro nível, não tá, Vaso? E o João Schmidt, Vaso? E o João Schmidt? Fala pra ele. Gente, pra assistir... Deixa eu pedir desculpa já, antes de falar. Pessoal, é assim, pra assistir o Santos tem que ter 2 corações. Mas é difícil, gente. Hoje tem. Você tá preparado?
Cara, eu fico você nem vai assistir hoje pensando, mais? Eu quero paz pra dormir ou eu vou dormir no fogo? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Vocês falaram uma parada que eu já queria perguntar. Vocês estão acompanhando bastante. O brasileiro aí, ele tem uma síndrome do vira-lata muito grande, né? Não somente no futebol, mas como em tudo. Então, tipo assim, pô, tudo aqui nosso é ruim e lá fora é melhor. Cara, vocês acham hoje aí que tem seleção hoje que é favorita pra essa Copa? Que os caras estão olhando pro nosso time hoje, os caras estão olhando pro peso dessa camisa e estão sentindo um frio na espinha? Ou todo mundo tá olhando pros caras e fala assim, ah não, velho, realmente tá fácil. Qual que você acha que tá sendo a perspectiva do Brasil? Tipo assim, a perspectiva de fora pra dentro. Não existe. Cara, eu vi uma entrevista do Xavi. O Xavi, ele é técnico hoje, né? É lá no Catar, tudo. E o Xavi falando, o Romário, você viu, cara? Esse podcast foi muito legal. E aí, cara, pô, Xavi, velho. A Espanha hoje tá entre as favoritas. Hoje se fala em França e Espanha, as duas favoritas pra Copa. E o Xavi é espanhol. Os caras perguntam, cara, você acha isso mesmo? França e Espanha? Não, é isso, as favoritas. Aí o Brasil... Cara, nunca que o Brasil entra numa Copa sem estar no bolo dos favoritos. E quando você olha realmente, a França e a Espanha têm um baita elenco? Tem. Só que, assim, na minha opinião, não sei o que os caras vão falar aqui. A França tem um baita elenco e um técnico bem meia boca. E que as duas Copas que eles foram bem, uma bateu na trave e a outra foi campeão, foi em tranco e barranco. Sofreram também, não ganharam assim, atropelando ninguém, não. Né? Então já começa por aí. A Espanha tá com um baita conjunto, mas também não tem nenhum jogador, nossa, tipo assim, é muito melhor que os nossos. Tá na média. Então vamos colocar, estão acima da gente? Estão. Mas eu não vejo essa distância toda que estão falando, não. É França, Espanha, Portugal no terceiro bolo e depois a gente tá no bolo, velho. Até porque se você pegar os jogadores do Brasil. Até porque se você pegar os jogadores do Brasil, principalmente do meio pra frente, eles são protagonistas nos clubes. Até os zagueiros. Exatamente. O Marquinhos e o Exatamente. Magalhães ali na zaga é top Exatamente. 6. Nós estamos gravando antes, Zagueiro né? Nós estamos gravando antes, mas vai sair semana que vem esse episódio, já vai ter passado a final da Champions. PSG e Os dois. e o Arsenal. É. Marquinhos e Magalhães. Os zagueiros dos Martinelli. dois times estão na seleção. É a nossa dupla de zagueiro, pô. Dessa vez o Meira não ganha, não. Meu Deus. Cara, quando o episódio sair, já vai ter acontecido. Mas nós Cara, podemos... Um palpite aqui depois. Vamos deixar um palpite aqui depois. Meu palpite é PSG bicampeão. Eu também. O Giovani, tudo que ele fala acontece o contrário. Né? Eu ia de PSG, mas eu vou de Arsenal só por causa disso. É ruim, Arsenal. Eu fico com o PSG. Eu acho que vai dar o bi deles lá e tal. Mas assim, o Gi falando, voltando da seleção lá e os jogadores fora. Cara, é real. Não tem como o Brasil, quando chega na Copa do Mundo, a camisa pesa e não nós não estamos falando de camisa, somente a camisa. É um pouco diferente do Santos, gente. A camisa da seleção e do Santos é igual. A única diferença é que o Brasil, ele chega favorito. E o Santos hoje já chega favorito a perder, né? Entendi. É a diferença. Mas é uma realidade. Os jogadores estão na Europa, os jogadores que estão no Brasil jogou muito na Europa, então os caras sabem respeitar. E realmente, não sei, nós não estamos bem no coletivo, nós não estamos. Mas o individual nosso, ele faz algo mais, E a gente tem um treinador, copeiro. A gente tem um treinador. E eu ia levantar até uma questão aqui, que para vocês falar o que vocês acham. Eu vi alguns vídeos, alguns cortes, eu não sei se eu estou 100% certo ou não, mas essa gestão do Ancelotti com o Neymar e a seleção. Cara, ele fez um roteiro, porque na minha cabeça, desde o começo, ele sabia se ele ia levar o Neymar ou não. A não ser que ele tivesse machucado. Eu também acho que um cara do gabarito dele já tinha essa resposta faz tempo. Ele só não externou pra não ficar levando o pau na mídia. Cara, e eu vi um vídeo falando assim, isso foi um jeito que ele fez pra deixar até mesmo o Neymar motivado. E eu parei pra pensar, porque assim, o Neymar, se não fosse isso, cara, ele é unânime. Toda a Copa ele foi unânime. Ô, Bia, você tem razão. Porque assim, vamos analisar então que se ele tivesse falado há 6 meses atrás, que o Neymar já falado. Neymar, se ele estiver dentro de um campo de futebol, eu já vou convocar o Neymar. Neymar, ele poderia não ter trabalhado com o Neymar desse jeito, motivado.
Não, só uma perguntinha. Bem jogo rápido pra você continuar, Boto. Vocês acham que o Neymar ficou sabendo naquela hora? Eu acho que ele não ficou sabendo antes, não. Pouca coisa antes, mas acho que... Você acha que então. pouca coisa antes? Cara, se ele não deu o migué, eu acho que não. A última coisa que eu vi é que o Ancelotti fez uma ligação com ele de vídeo um dia antes. Teve esse rolê? Teve um rolê dele falar então, de vídeo. Então eu retiro minha E- ideia aqui. E assim, mas o que o Neymar diz, que o Ancelotti não falou se ia convocar, não. Conversou sobre possibilidade dele até ser reserva, dele não ser o protagonista. Ele conversou, ele disse que ele fala, cara, que ele iria até pra ser goleiro, que ele faria de tudo. E ele disse que terminou a ligação, tipo assim, ok, sabemos o que precisávamos saber, amanhã a gente solta a lista. Então, tipo assim, eu acho que ele não é bobo. Uma ligação dessa, ele... Os 45 do segundo tempo. tipo assim, eu acho que ele meio que, tipo, suspeitava. Mas eu não sei se ele sabia exatamente. Até porque nos podcasts de ex-jogadores, campeões, eles sempre falavam a mesma coisa. Que dentro do próprio elenco, até brincaram que tinha uma cozinheira que falava e avisavam antes, e como mudou a diretoria do Ancelotti, ele realmente segurou. E aí houve essa situação. Sentou com o cara, conversou com o fisioterapeuta do cara, bateu o martelo. E eu acho que o seguinte também. Eu acho que ele nem nos Por mais que amistosos talvez joga. o Ancelotti deu todas as dicas antes que ia chamar, o Neymar não é bobo. Se tem um cara que podia barrar ele, era o Ancelotti, né? O velho ganhou tudo, cara. Aí O era cara briga- não era um briga de Diniz que cachorro tava lá, grande. não era um Dorival que tava lá. Era a briga de Era o cachorro Ancelotti, grande, se né, você- Ele renovou o contrato antes de fazer a convocação. Então, muito provavelmente, nesse contrato deve ter algo do tipo. Ele tem peito pra isso. E tem um vídeo do Neymar também, que ele tá com o celular na mão e ele fala, né, conversando com alguém, ele fala, cara, eu tô até com medo de pegar o celular na mão, porque pra convocar, ele não me ligou. Mas talvez pra me deixar de fora, ele me daria uma explicação. Aí o Neymar ainda brinca, fala que eu tô até com medo de ficar com o celular na mão, vai que o celular toca e ele liga falando que não vai me levar. Né? Então acho que o Neymar foi o que o Gi E essa falou. teoria tá certa porque os caras que ficaram de fora, João Pedro e o Andrei, já confirmaram que o Ancelotti ligou pra eles. Ó, vocês ficaram o tempo todo comigo, vocês não vão por conta disso, tal. E deu satisfação. Então essa teoria do Neymar tá certa aí. Que, tipo, se não fosse, ele ia ligar. E uma outra coisa que eu vi também, às vezes as pessoas criticam muito o Neymar, vocês são santistas, vocês vão me corrigir se eu estiver errado. Fizeram aquele pessoal, acho que é Flash Score que faz aqueles números. Eles pegaram os números do Neymar jogando no Santos. Se o Neymar não tivesse se lesionado, hoje o Santos seria quinto colocado do campeonato. Fala isso não, dói, mano. O Santos Isso seria dói, quinto mano. colocado do campeonato. Eu Hoje o acho- Santos tá na zona de rebaixamento. Eu acho que é só Ó. no Zé Ivaldo, com aquelas porcarias lá, não tem como você ir pra lugar nenhum, não. Caramba, quinto Cara, e colocado, além disso hein? tudo, Tudo isso. e além desse enredo todo, eu olhando pra ele como gestor. Cara, o cara tá gerindo simplesmente o maior fenômeno da atualidade da seleção brasileira. Exato. Ele ter essa gestão. E de lambuja, cara, ele fez o povo brasileiro parar todo mundo pra assistir uma convocação. Qual foi a última vez? Qual Na seleção verdade, aconteceu isso? Aí isso? foi mundial, né? Isso aí foi mundial. A Cara, expectativa. Eu acho que foi assim. Nunca aconteceu isso aí. Pra nós, não. Uma convocação Mas assim, no tipo, mundo. não tem na história, desse não? perfil, não. Até porque, assim, todo mundo também, a imprensa Teve a do mundial Ronaldinho, já né? esperava. Gaúcho, isso. né? Eu Mas vi, não chegou eu, a esse vi, ponto. eu vi uma propaganda do Lego, velho. Com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, tudo pai. E tava faltando uma peça. E quando ele foi convocado, parece que agora tá a peça que tava faltando. Então, eu não sabia que tinha pegado que nunca teve uma Porque, assim, convocação. eu desse sou um naipe, pouco né? mais novo. Então, assim, Não. mas eu não puxando a minha memória, até por memória, eu nunca lembro de eu ter parado pra assistir uma convocação. A gente pegava Não, o desse papel jeito que não. saía lá, cara, parou todo mundo pra ver a convocação. Então, o Brasil, tirando quem não tem que estar mesmo, né? Tá todo mundo unido, tá todo mundo junto. Ali torcendo e buscando a mesma coisa. Celebrando junto, né? Ô, Vaso, tirando o Zé Ivaldo, quem que faltou na lista? Cara, Robinho Júnior, já eu- falei. Eu tô na figurinha também, vocês já viram, né? Eu tô na figurinha da Copa. Ó, Faltou o cara do tapa. tirando o Zé Ivaldo, faltou o Escobar. Ah, o Escobar não é brasileiro, né? Ah, o João Schmidt. Eu acho que o João Meu Deus. Schmidt seria um bom volante. Ó, vamos, Nós vimos vamos lá, pessoalmente. então. Pera aí, esse episódio vai ficar gravado aí e eu quero ver depois da Copa, independente do desfecho. Tirando o Neymar do jogo, da equação, não do jogo, quem que vocês acham que vai ser o cara de maior destaque na seleção aí, que tá convocado? Meu pastor, quem que você acha? Fala, Virgínia. Ronaldinho Gaúcho. Não, hoje eu ainda brinquei com ele.
Eu falei pra ele assim, eu falei, rapaz, teve um podcast que você virou pra mim e falou assim, pastor, explica aí pra gente o que é taxa Selic. Eu sabia que eu né? sabia, pô. Ainda bem que foi pra ele. Mas deixa eu falar pra você, é mais fácil, eu posso falar da taxa Selic de Pô, novo? fechou, beleza. Porque assim, eu acho que talvez seja o Alisson, goleiro. É porque é o único que eu conheço, entendeu? Fechou, beleza. Cara. beleza. É uma boa resposta. Cara, uma boa resposta. Cara, uma boa se o resposta. Fausto tivesse aqui, eu já ia entrar na briga com ele, porque o Fausto odeia o Alisson, e eu acho que o Alisson é o melhor goleiro que eu vi jogar com a seleção brasileira. Até na saída de bola aérea? Cara, dos que eu vi jogar com a seleção brasileira, eu considero ele o melhor. Talvez entre na briga um Júlio César, Explica a galera que tá escutando aqui. Você o que eu considera- vi jogar. Ah, tá. Então você não tá Que- considerando não. o melhor goleiro de toda a seleção. Não, que eu vi jogar. Fechou. Só pra entender. Vamos colocar aqui que o Dida, Quem que você viu jogar? o Dida eu vi pouco, então eu não considero, não tô colocando essa conta. Rogério Ceni. E o Júlio César, Rogério Rogério Ceni. Ceni e afins, eu peguei reta final. O Júlio César foi o que talvez eu vi no auge, 2010. Só que pra mim o Alisson é um goleiro mais completo do que o Júlio César era em 2010. O Alisson tem 2 títulos de melhor do mundo, pô. É que os caras que é mais Vai, você que é goleiro, vai. Era monstro, viu? Verdade. Também tampava o gol inteiro. Tá, Não, vai. o pai era monstro, o pai era monstro. Eu- Mas ó, o Alisson, ele já vem da escola do goleiro moderno. Mas eu, como goleiro. Saudosista aí, Não, ó. falando sério, do Sério. goleiro moderno, que é com a bola no pé, né, e tudo mais. Mas eu, Thiago, não gosto. Eu acho ele péssimo na saída de bola aérea. Péssimo. Você é que é bom. Você que é o cara. Você que é bom. Peraí. Você que é bom! Qual que é seu nome mesmo? Não, É sério. se você falasse pra mim que assim, que ele não pega pênalti, eu tô contigo. O cara não é bom em pênalti. Tem a questão. Esse corte ficou bom. Cara, eu acho que ele não pega pênalti. A gente poderia ter um goleiro que pega mais pênalti. E eu acho que, de fato, ele não é aquele goleiro milagreiro. Sim. Mas por que ele não é milagreiro? Não, ele é muito bom. Porque ele Eu tá gosto sempre bem dele. posicionado, cara. O Ederson tem resposta rápida, ele é muito bom e pra mim é o Ele é o principal, melhor. Ele é o melhor. titular hoje. Realmente, é o titular e concordo. Só que pra mim ele Ele é o Júlio César. Hã? Ele é o Júlio César no auge. Auge Não, por não, auge. Júlio César, eu gostava demais. Auge por auge? Hã? Sério? Aquele Alisson de 19 e 20 no Liverpool? Auge Não, por não, auge? Alisson, sim. Ah, bom. Só que o Júlio César, ele não é um goleiro alto. Então Fica ele tem com uma essa aí, resposta Fausto. rápida. O Giovanni quase oprime a pessoa. Auge por auge. Auge por auge? A live. É, ele oprime. Júlio César ou Alisson? A live. Nossa, velho. Meu Deus, você tá louco. Não. Alisson Tem que ser assim, mais gente. completo. Júlio César, pra mim, como resposta, né? Goleiro padrãozinho de salão. Agora, o maior A galera não aqui foi falou que colocar tava com medo de perder o Forge. Um goleiro de próxima... Cara, e na minha Próxima opinião, temporada. é uma coisa que o Mira Cara, com perguntou, experiência. né, do jogador. Sabe um jogador que eu tô com expectativa que talvez vai surpreender? É o atacante lá, o Igor Thiago, né, que ele chama. Aquele maluco é brabo, hein? É brabo e eu gostei muito da entrevista dele. O cara perguntou assim pra ele, cara, como é que você é artilheiro hoje da Premier League lá e tal? E o que você faz pra ficar bem posicionado? Ele falou, cara, eu fico em oração o tempo todo. O Espírito Santo me coloca no lugar certo na hora de fazer o gol. Esse maluco é... Ele falou isso aí. Na entrevista. Falou, eu oro o Falou jogo na inteiro. frente do Chico Moedas. E aí, o né? Espírito Santo que me coloca ali e me conduz pra eu fazer o gol. 2002 a gente foi campeão. Quem que foi um destaque do final? O Clebson, cara. O cara foi um monstro, né? Veio do banco, foi um monstro. O Igor Thiago tem tudo. Agora, da pergunta do Meira, Eu, não é o jogador que eu mais curto ver jogar. Não fala o meu. Mas eu acho o Hendrick. Eu também tava aí ia também. falar Cara, isso aí. ó, eu não gosto. Ó, você fala pra. Não, você fala pra mim assim, ó. Rolar essa parada. Não, tava, porque, eu ó, tava Hendrick, achando que Hendrick. só eu Ó, que ia trazer. Eu tava O ansioso Hendrick. pra É, falar não, Hendrick. porque é o seguinte, o Hendrick, Ele é não sei se vocês vão complicado. concordar comigo, não é o cara que eu curto ver jogar, não é o meu porque estilo de começou no jogador. Palmeiras, né? É, até porque começou no Verdinho aí, na Crefisa Futebol cara Clube, fez. hein? Se eu tiver errado aí, ele ficou muito tempo no banco do Real, né? Muito, aí foi emprestado pro Leão, tá? Mas, cara, eu acho esse cara com a mentalidade do Cristiano. É aquele cara que ele não é um gênio por natureza, mas, cara, ele é um psicopata da bola, mano. Tipo assim, a mentalidade daquele maluco... Ele lembrou, na explosão, ele lembra um pouco o Ronaldo. né? Não, ele entra Ele lembra o no Ronaldo. jogo, só que ele não tem o refino do Ronaldo. Isso. Quando eu falo do Cristiano, a mentalidade do Hendrick é muito forte, cara. O moleque entra, tipo assim... Ele entra olhando pro gol.
Tipo assim, tem hora que até ele erra, às vezes, que ele baixa a cabeça. Ele só quer o gol, ele só quer o gol. Ele não tá nem aí se ele vai dar elástico, se ele vai driblar, se ele vai fazer uma jogada bonita. O maluco, assim, ele é absurdo. Eu acho que um cara desse, numa Copa, num jogo que a gente tá precisando vencer, tipo que nem aquele jogo contra a Croácia, que nada tá dando certo. Um maluco desse. É o cara que gosta da pressão, velho. Não Eu afina, não. acompanhei um pouco, eu assisto muito futebol, assisti os jogos do Lyon, sim, assisti os jogos do Lyon. Cara, o treinador voltou e falou assim, o Endrick não tá rendendo, ele tem que mostrar mais. Ele foi no outro jogo e meteu 2 gols. No outro jogo, 1 ou 2 gols, 1 gol e uma assistência. No outro jogo, não respondeu publicamente, ele foi lá e fez. Cara, assim, meu pai gostava muito do Romário, por exemplo, lá atrás. A gente fez essa pergunta agora. Essa questão de estrela, o cara chegar e falar assim, a pressão, pô, eu vou pra cima. Cara, até associando um pouco com que a gente trocou ideia lá atrás no começo, o pouco que eu tenho acompanhado hoje de futebol, eu tenho percebido que até mesmo os caras em entrevista, velho, os caras falando assim, os caras estão muito políticos. É muita resposta pronta. O cara, A mídia bate muito, né? Pô, os caras é muito político. Mas, tipo assim, hoje eu não tenho visto muito aquele cara que fala assim, não, eu sou bom mesmo. Vou fazer 2 gols. Eu vou fazer acontecer. E eu acho que era uma característica do brasileiro. Tipo assim, essa pegada, tipo assim, pô, velho, a gente carrega um negócio, eu vou fazer. E saber que o Endrick tem essa pegada aí, não sabia não, é uma grata surpresa. Que eu acho que falta, na minha opinião. E ele é um cara que de novo, fazendo a comparação, né, guardado as proporções, gente, pelo amor de Deus, não tô comparando ele com o Cristiano Ronaldo, ele tem que se provar muito ainda. Mas quando eu falo do Cristiano, o que lembra muito é ver que o Endrick, assim, ele é extremamente dedicado, ele vive pro futebol. Você não vê foto, vídeo dele foi pra balada, foi pra isso, foi pra noite, foi pra isso, foi pra aquilo. Cara, outro dia eu vi uma reportagem, a vida dele é futebol, futebol e futebol. O moleque, ele sai no contraturno, ele vai treinar. Então, assim, ele não é o melhor de refino tecnicamente. Não é aquilo que a gente tá acostumado a ver do brasileiro, que, né, o driblinho, o lúdico, O mágico. Estevão vai mais pra esse lado. Isso, o Estevão é mais criativo e tal. Cara, o Endrick, cara, ele é aquele cara que ele ganha no corpo de todo mundo, ele vai subir mais que todo mundo, ele vai trombar e vai ganhar todas as divididas. Então, assim, cara, eu acho que isso pode fazer a diferença num mata-mata de Copa do Mundo. Por que você escolheu ele, Vado? Não, é tudo isso que o Gil colocou aí, pô. Não tem. Cara, é gostoso ver ele brigar pela bola. É gostoso ver ele jogando. Ele dá essa garra, essa vontade. E o Brasil precisa disso. Lembra o Luciano, né? Quem que é Luciano? Luciano Ronaldo. Quem que é Luciano? Maior Lucianjo. 10 da atualidade. Lucianjo. Ah, tá. Vamos voltar a falar sério. Então, é o seguinte. O Endrick, cara, eu tô torcendo muito. Eu gostaria que ele fosse titular, mas eu acho que não vai dar, não. Mas eu creio que ele vai fazer uns golzinhos lá. Vai dar diferença pra nós, hein? Ele vai chegar junto. Vai chegar junto. Ele vai chegar brabo. E de repente pode até brigar pela vaga, né? Porque Então, assim, é tiro curto. O cara isso, entrou, fez gol. é. O cara entrou, fez gol, irmão. Cara, pediu passagem. Uma foi. previsão pra gente confirmar depois. Mas pra mim, Neymar e Endrick ganham titularidade no meio da Copa. Tá ligado na terra e ligado no céu. Nenhuma vez que a gente foi campeão, a gente começou e terminou com o mesmo time. Toda vez o isso- time isso é muda. fato. Com boas surpresas, Com né? boa- Então, cara, eu acho que o primeiro jogo contra Marrocos. Mas não vai ter a parada do Ancelotti aí como técnico, de ter botado Cara, o maluco no banco no Real lá. Só que é o e agora seguinte, numa só que é o seleção seguinte, dessa. o Ancelotti, ele é muito bom porque é o seguinte, ele coloca o cara no banco a hora que precisa colocar. Só que se o moleque estiver fazendo por merecer, o Ancelotti é um cara que não tem medo. Ele não é um cara medroso pra mudar. Prova disso que tem muitas viradas do Ancelotti em mata-mata. Aquela virada lá que ele coloca o Rodrigo, lembra? Ele coloca o Rodrigo no último minuto, o Rodrigo faz 3 gols, o Real passa do City e tal. Então, o Ancelotti não tem medo de mexer. E eu acho que a gente não deve começar com os dois, nem com o Neymar, nem com o Endrick, porque o Ancelotti já tem também o time dele formado na cabeça, ele já falou. Então, o primeiro jogo a gente já sabe. Só que eu acho que os dois, como são os caras que gostam do jogo grande, é capaz da gente terminar a Copa com eles jogando. Ô, Vaz, deixa eu fazer uma pergunta aí. Sei que é o mais velho da mesa aí, entende de futebol. O Dri tá na mesma pegada que eu. A taxa Selic. A taxa Selic. Cara, o Ancelotti, um treinador que não é brasileiro. E eu tô vendo, se eu tiver errado, vocês me corrigem, eu tô vendo zero rejeição do Brasil com o cara.
pô, é muita fome do brasileiro de ganhar uma Copa de novo? Ou, tipo assim, o que tá acontecendo? Porque, pô, todas as seleções aí, a maioria dos treinadores fazem parte do país, né? A gente tinha aquela parada. Também. Mas o principal é que nós já tentou de tudo. O Vaso É foi na verdade, estreia é do verdade. Ancelotti, né, Vaso? Não. E se fosse pela nossa imprensa, mídia, ele não estaria aqui. Porque aqui a rejeição é grande. Agora, o que eu vejo? Pô, não tem como você pegar e ficar falando mal de um cara que é vencedor aonde ele passou. Um cara que ganhou Não, o currículo do cara tudo. surreal. Então, o cara, a experiência que ele tem, ganhar o que ele ganhou e a nossa carência como treinador. Nós estávamos há pouco tempo com o Diniz, Dorival, o Tite de Ramon, novo. pô, Ramon. Ramon. Você sabe quem é Ramon? Sei, É aquele negócio que põe no cabelo, aquele Ramon. cara lá. Deve ser, Ramon, Ramon. pastor. Preso Ramon. do lado. Ramona, né? Ó, é o seguinte, é verdade. É porque nós já colocou de... é que nós já colocou de tudo, E o Vaso. do Tardelli. Aí, ó, vai falar de futebol com o Meira, você começa Meira a serviu com o lembrar. Tardelli e falou que era que era. Você é o Adriano, quem ele falou? Nem sabia o nome. Nossa, Davi, Davi. Não, ele mandou um cara pra mim, eu nem lembro. Ele mandou, tirou a foto lá do Tardelli, mandou pra mim outro jogador, eu fiquei olhando. Quem que o Meira tá mostrando? Aí eu falei, cara, ele tá com o Tardelli, mas eu não entendi. Mas Meira é fera. Falando de futebol, aquela frase do Romário. Calado é um poeta. Mas vamos lá. Então, assim, cara, eu creio que já deu bom, hein? Eu sou o mais velho aqui, tô torcendo para essa garotada toda aí, quero que essa galera aí faça a diferença e esperar que a nossa zaga também, a gente está conversando do ataque, muito do ataque, só que a gente, em seleção, a gente tem que pôr o joelho no chão ali com a nossa zaga, viu? Nossos laterais. Eu ia falar isso, que a zaga, pra mim, não é um problema, o miolo central, Sim. mas as laterais. laterais é um As problema. Mas a gente tem um ponto, a gente conta nos dedos quantos laterais bons tem no mundo. Cedric. Meu Deus do céu. Não, acaba esse podcast. Chega, acaba, pelo amor de Deus. Cedric Lateral. Cedric e Igor Vinícius. Tanto direito quanto Mas esquerdo. deu uma defasada nos laterais. Não é, então, não pela- é só o Brasil. Os nossos são pelo jeito medianos. de jogar hoje, né? Não, mas tem falta mesmo. É uma posição que você- tá fraca no mundo todo. São 5, 6 que são bons. O resto é tudo meia boca. Se eu te falar quando jogava Menos o bola na Cedric. lateral. Eu acredito. Meu Deus do céu. Não, Era Gandula, ficava na lateral. Pergunta pra ele o que o lateral faz. Eu sabia. Eu pegava a bola lá atrás e até na frente cruzava. É ou não é? Ah, vai. eu acredito tanto que ele era lateral, que é o tanto que ele sabe futebol, o tanto que ele jogava. Então, assim, eu vi ele jogar eu vi ele jogar lá no campo do Fácil, um dia, que teve um joguinho lá, e ele lá tudo pronto pra jogar. Tá com short, parecia que ele ia, não sei, pular de paraquedas. Aí já foi arrancando a camisa. Eu falei, calma, Vaso, calma, você não tá no time descamisado. Aí daí a pouco ele entrou, parecia, cara, essas angolas correndo aí, louco. Aí, é sério, filhão. Aí eu olhei assim e falei assim, moço do céu, pra onde esse homem vai? Só que ainda deu resultado. Ele correu, marcou, os caras. É aquele Ele cara fez uma que falta no Donha, né? jantou o Donha. Aí, O Dom é perseguido, hein, cara? perseguido. Mas também, tadinho. Ele mas- busca o contato, né? Mas é o seguinte, eu pelo menos, eu nunca iludi ninguém, velho. Eu não curto futebol, não sei jogar bola, não é comigo. O único feito grandioso que eu fiz foi realmente ter colocado esses caras no bolso. Tem um na cara Copa. aqui entre nós que ele fala que é centroavante. Diz que tem um gol no Instagram dele. Você Coloca vai ver aí. correndo. Coloca aí. Irmão, não Pode- sabe nem correr, Você só não Vaso. pode perguntar Vaz. quem tá marcando. Cara, Ô, Vaz. Foi um golaço. Ô, Vaz. Tá marcando, Eu vou ter Vaso. que terminar esse episódio, Eu não porque não é quero falar. possível. Ô, Vaso. Eu não quero Ô, Vaso. Ele tava marcando, Vaso. Ô, Vaso. Ó, vamos lá. Vamos lá. O 10 é o Elias. Pô, sacanagem. Ô, Vaso. Ele fala, tem no Instagram. Ô, Vaso, Ó, Vaso, me defenda. Tá no meu Instagram. O gol tá lá. Quem era o zagueiro, Fez Vaso? um gol bonito em cima de quem? Quem era o Zagueiro goleiro era e o quem? zagueiro? É o Matias. É mentira. O pai. O Não. pai?
É o Matias, o pai. Era o pai dele? O pai. Ah, tá. O marcador então- dele era o pai dele. Ah, Tá explicado. Eu deitei no meu pai, pô. Você vê que essa Aquele conexões papo de geração. aquele papo de Conectando acabou geração. de cair por Não, terra aqui conectando agora. geração. Ele fez no canto isso aí. Aquele livro começa lá ali. Não, E pior aí que o pai dele joga bola. Pior que o pai dele é bom. Aí, ó. É, joga bola. Aí, você acabou de Ô, provar meu ponto, joga que eu sou mesmo. um baita centroavante. Agora o pastor Adriano também joga. Não, o gol dele já, Você já chamou ele pra passou aí jogar já. Lá de sábado eu achava que não, mas joga, pastor. Fala sério, ô Bijô. Aqui na igreja tem bastante cara que joga bola. Joga, em bem, fé. bem, fé. bem, bem. Ó, O pra pastor gente encerrar aqui, pra gente terminar esse podcast muito proveitoso, né? Um papo bacana, saudável. Vamos lá. Vou querer de vocês aí, os especialistas da bola, os caras que acompanham. Vamos. Todo mundo. Vocês acham que o Brasil leva essa Copa? Quem aqui acha que leva a Copa? Vamos começar com essa pergunta. Tipo assim, não que você quer. Ah, Quem tá. que leva, todo mundo quer. Mas você que Aí fala você me assim, quebrou. Aí assim, mas- aí você me quebra. Eu não quero ser realista. Você acha, vai, quem aqui fala assim, cara, se eu fosse orar pra não falar postar, Quase, hein? Quase! se eu fosse escolher, O dedinho coçou pra ver quanta odd. você que faz aposta esportiva, vai orar, velho, pelo amor de Deus, para isso aí. Vamos marcar um episódio só sobre isso aqui só, vamos trazer um cara que foi liberto dessa parada aqui pra falar de novo. Mas vai, Eu era bom, hein? cara, quem... Aí não dá. Já viu? Já viu o cara que foi liberto e você fala assim, você vai falar do passado dele, fala com a saudade? Ô, Tem que concordar que não é uma vergonha, mas no fundo eu era uma lenda, né? cara, quem é que bota a fé? Você fala assim, cara, eu falaria que o Brasil leva essa Copa. Cara, não tem coragem, não. Eu também Eu não. vou torcer muito. Torcer muito. Mas se, Acho que o se, sentimento se, é unânime. se o papo é não virar meme aqui, dar um palpite, é Espanha. Isso que eu ia perguntar, quem que leva então? Eu acho que é a Espanha, mas vamos ser sinceros. Assim como uma Copa em 2000. Nossa, que acreditava sério que- você. Não, quem acreditava que o Corinthians ia ganhar do Real Madrid? De jogar daquele Não, aquilo lá não conta, pô. Falando. Ô, Nem existe Mundial isso sem aí, né? Libertadores não conta. Não, Para, não. para. Ô, para. Alisson. Não, não tem. É Copa, parça. Na verdade, é Brasil. É Brasil, se não for pro número, é Espanha. Eu acho que é a Espanha ou França. Assim, pra achar pelo futebol. Agora, torcer, não tem como. Vai até o último Também tá minuto. decidido, né? Espanha ou França? Me fala o óbvio agora. França. 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 Eu vou de França. Freire. França? Eu acho que a França tem o elenco mais forte. Vaza. Já que nós não vamos falar do Brasil, né? Porque também eu acho Você que não não pula dá. nessa bala. Você Ah, não mas acha... não pulo nessa bala. Assim, se for por Torcer, técnico, tô torcendo beleza, já demais. entendo. Pode. Depois venha me cobrar o seguinte: torcer pode deixar. Mas se for pra orar, Pra orar, Pra orar. eu vou fazer. Colocar o joelho no Pra chão. orar, eu vou fazer diferente. Eu vou com a Inglaterra. Inglaterra? Nossa, que pelo voto menos aleatório, velho. Eu Pelo vou com a menos. Inglaterra. Ô, pastor, você tem algum preferido? Rapaz, eu fico com a Espanha também. Eu também vou ficar com a Espanha. Porque eu acho que o Giovanni entende bastante, então Vai eu lá, vou vai lá. Eu tô na acompanhar minha. aí, pastor Giovanni. Então, Agora- eu fui ao agora- contrário, porque o Freire falou que tudo que ele vai dá errado. Então, ó, eu... temos duas previsões de Giovanni: PSG e temos Espanha. Então, como a gente falou bastante de seleção aqui, eu vou numa outra pergunta, então. Você acha que todo mundo aqui não tá afim de apostar que vai levar? De orar que vai levar. Mas vocês falam que para em qual fase? Ah, não. Na minha opinião, no mínimo quartas. No mínimo. Mínimo quartas. No mínimo. Boto. Aqui Ministro contra a Thiago Espanha. Romão. Ó, Perdão. pode envelhecer mal. Mas eu acho que esse negócio, esses caras que ficam falando, vai sair na primeira Não fase, zica não, que não seleção zica não, ruim. não zica não. Não vou zicar, não. Eu acho mais difícil sair na primeira fase do que não chegar numas quartas, pelo menos. É que não Porque, finalizou o historicamente, chaveamento, né? Então não dá quarta pra de final a gente sempre chega. Certo. Não falo. Eu não cheguei a analisar pra ver quem cruza nos mata-mata, né? Mas, cara. Eu acho que no Eu mínimo acredito. quartas. Não, até semi vai. Até semi vai. Vaso. Eu vou ficar com a Semi também. Com a Semi? É. Quartas. Eu vou com a Semi também. Semi ou quartas? Quartas. Semi. Eu vou na Semi. Inglaterra na quartas. Tá. Pra encerrar, pra encerrar, melhor jogador dessa Copa. Harry Adulto Ney, a redenção.
Não, isso é o que você quer. Seria É, o que eu cenário quero, é o que eu O que ideal. você quer. Vamos lá. Vamos aqui Seria jogar maravilhoso. real. Ô, Não, The Last seria, Dance. mano, Ô. seria um... Cara, eu consigo ver o filme lançando no Não, cinema. cê é louco. Vai virar Esquece roteiro filme do de Pelé, Hollywood, filme do Neymar vai agora. ficar surreal. Cara, Vai, melhor jogador dessa Copa de 2026. eu vou falar assim pela temporada que vem fazendo, e eu acho que tem que assumir o protagonismo de tentar carregar a Inglaterra, o Harry Kane. Harry Kane. Eu também, Harry Kane, também acho. Thiago? Harry Kane, mas gostaria muito de ver o. Que nem na Eurocopa, né? Cristiano Ronaldo no Last Dance, né? Fazer algo. Tá, e minha É, segunda cara, torcida é são Portugal duas com o Cristiano Last Dance. Ronaldo. Nossa, Seria duas bonito Last também, tá? CR7 Minha segunda Last Dance ia ser torcida- maravilhosa. Quem que você vai? Eu vou ficar com o menino Ney, né? É, a gente tem que ir pra lógica, né? Pra lógica. É, pra lógica. Porque já entra já acima, né? O cara é diferenciado, né? Então, assim, se eu falei que nós vamos chegar numa semi, tudo bem, né? Mas geralmente é pra chegar numa final que dá é pro eleito. jogador levar o melhor da Copa numa série. Se comer a bola até a semi, isso. quem chegar na final for um É azarão, É difícil. Mas é então, difícil, mas... Não é difícil, mas não é Se impossível. eu colocar Se o cara que que o tiver na briga Neymar for pra vai final, ser o esquece. melhor jogador da Copa, então não é bate-campeão, isso é fato. Assim, eu não acho que a Inglaterra vai ser campeã e nem chegar na final. Mas eu acho que o Harry Kane tem potencial para chegar como artilheiro, como... E é uma referência técnica da seleção que tem que provar alguma coisa. Se tiver alguma época Só- para provar alguma Só coisa, tem um agora. BO aí. Se os dois passar em primeira, é Inglaterra e Brasil nas quartas. Tchau, Harry Kane. Ele é um pé frio, infelizmente. Senhores, eu vou ter que terminar esse episódio aqui, porque os meus amigos aqui eles têm muita resenha, muita coisa pra eu falar, mas Teve coisa espiritual nesse podcast lógico também. que teve, com toda certeza. Ô, você tá doido, se você entender essa, ó, eu poderia tirar a aplicação aí dos caras terem chamado o Ancelotti pra jogar, tem várias coisas aí, mas eu vou deixar esse podcast mais... Vocês viram que ele manja, né? Ô, pra jogar como técnico, pra jogar não, pra estar ali. Cara, nessa altura da noite, uma palavra errada, você tá vendo, né? Não é fácil, não. Perdão. Pra jogar tá ali, né? Tá ali, tá ali. Ué. Não, ué. Ele olhou pra mim, eu tava quieto, não ia falar nada. Pessoal, esse foi o nosso SBcast. Esse episódio é a prova que esse podcast nem é tão sério assim. É a prova que essa parada aqui é uma mesa pra gente bater um papo, pra ter um tempo bacana. E, Pedrinho, tem algum recado pra galera no final aí? Pessoal, vai aparecer um QR Code aí para você que baixou o aplicativo, escanear ele e assim como a gente tem feito nas nossas reuniões, na nossa alvorada, você vai ganhar uma pontuação porque ficou até o final aqui. E mais uma vez, Pastor Mira tá preparando algo top para quem fizer essas pontuações aí certinho, Vem seguir comigo, tudo certinho. confia. Pode confiar que o negócio vai ser de primeira. Vem comigo. Como ninguém teve coragem de falar aqui, eu oraria que o Brasil vai ser campeão. Até o próximo episódio. Tamo junto. Bora!